Eu sou surfista profissional e me especializei em ondas grandes, tá? Ondas gigantes. Quem vê uma cena dessa, um surfista surfando uma onda gigante no topo do mundo, não tem ideia do processo. E a minha missão hoje aqui é justamente compartilhar com vocês como que eu construí essa mentalidade para lidar com essas ondas gigantes, tomar decisões sob pressão, né? Decisões de riscos de vida ou morte, e que me trouxeram até aqui, né? Eu tenho uma carreira longa e de sucesso. Tudo começou no começo dos anos 80, em Recife, Pernambuco. Eu era apenas um jovem garoto cheio de sonhos, e o surf seguiu na minha vida como uma ferramenta para estar perto da minha grande paixão. A minha grande paixão era a natureza. E eu sempre gostei de estar outdoor, ter uma vida saudável. E quando eu compartilhei com a minha família, com meu pai, que eu queria ser surfista profissional, ainda muito jovem, ele virou para mim e falou assim: você vai terminar a tua vida empurrando carroça e catando lixo. Nesse momento eu percebi que as maiores ondas que eu ia surfar na minha vida não iam estar dentro d'água, e sim fora d'água. O ambiente era esse que vocês estão vendo na foto aí, né? Um esporte ainda com a imagem marginalizada, relacionada a drogas e vagabundos, um palanque sem cobertura, um diretor do evento sem camisa, uma escrivaninha de escola para ajudar os juízes. Ou seja, não tinha muito futuro realmente, dava para compreender a fala do meu pai. Eu sabia que ele estava querendo a minha proteção, o meu bem. E, naquele momento, eu tive que realmente arriscar, né? E tive que ser o protagonista da minha vida e assumir a responsabilidade se eu quisesse sair de casa, sair daquele ambiente que me dava proteção, acesso à saúde, acesso à educação, coisas que a gente tem no lar, né? O amor, que eu acho que é o mais importante, né? Nenhum adolescente quer sair de casa, mas eu sabia que se eu ficasse em Recife, eu não ia ter as mesmas oportunidades no Sudeste, onde estavam as grandes marcas, os melhores atletas, os patrocinadores, a mídia. Então, eu saio dessa zona de conforto, atrás de conviver num ambiente que eu achava que, para mim, seria mais propício para eu evoluir. E a minha grande vontade era chegar no Havaí, porque o Havaí era a meca, e ainda é, né, um lugar muito respeitado pelos surfistas. Eu achava que ia chegar no Havaí e eu ia encontrar ondas perfeitas e ia ser muito bem recebido. E realmente as ondas estavam lá. Eu chego em 1986 lá, o Havaí tinha todas aquelas ondas que eu via nas revistas e nos filmes. Eram poucos. É bom a gente contextualizar, principalmente porque tem muita gente jovem aqui. Não tinha internet e celular nessa época, tá? Então, a gente tinha acesso as informações eram bem diferentes das de hoje. E, para minha grande frustração, eu não fui recebido bem pela minha comunidade. Então, eu fui muitas vezes hostilizado dentro e fora d'água. Eu era visto como o Howley, o forasteiro, né, na língua local, quer dizer, o cara de fora, e convidado a sair do mar, às vezes até agredido. E uma coisa me chateava muito mais do que isso, né? O surfista brasileiro, ele tinha uma imagem de surfista de ondas pequenas. Então, eles olhavam para os brasileiros e falavam assim: esses caras não sabem surfar ondas grandes. Foi uma temporada longa para mim. Eu juntei um dinheiro, vendi tudo que eu tinha feito nos campeonatos, e eu consegui ficar 5 meses. Então, foi uma temporada importante, porque eu comecei a analisar aquele ambiente, que era bem diferente do ambiente aqui no Brasil. O tamanho das ondas, a cultura, os valores. Eu procurei me testar, fiz relacionamentos também, para que eu pudesse me sentir mais seguro quando eu fosse voltar, e isso aconteceu. Eu voltei todos os anos, né, porque eu fiz uma promessa. Mas eu tinha certeza que, quando eu chegasse no Brasil, eu teria que me adaptar a uma realidade que o Brasil não tinha ondas grandes. O Brasil não tem ondas gigantes, né? Estou falando de ondas de
10, 20, 30 metros. Aqui no Brasil, quando o mar fica muito grande, a gente está falando de ondas de 5 metros, 10 metros no máximo, uma coisa muito rara, a gente não vê muito, né? E eu, já me acostumando com aquele ambiente hostil, eu sabia que eu precisava me adaptar a essas dificuldades, né? Então, eu chego no Brasil, nessa imagem aqui eu estou carregando pedra debaixo d'água, né? Ninguém gosta de carregar pedra debaixo d'água, né? A gente não faz o que quer na vida, a gente faz o que precisa ser feito. Então, eu percebo que eu preciso me desenvolver fisicamente, preciso me desenvolver emocionalmente, e o exercício de carregar pedra debaixo d'água é um exercício completo para mim, porque ele exige da tua condição física, você tem que ter apneia, você tem que ter força, e você expande a tua capacidade pulmonar. E é tudo que eu preciso para surfar uma onda gigante. Então, para mim, eu sempre tive essa consciência que eu precisava melhorar fisicamente e, principalmente, ter uma mente forte para tomar decisões importantes sobre pressão, sobre estresse. E esse é um exercício que simula bem esse ambiente para mim. O surfista de ondas grandes, basicamente, ele vai cair muito, e vai tomar muita onda na cabeça, vai ficar muito tempo debaixo d'água, ele precisa estar preparado para isso. Então, eu fui me sentindo cada vez mais confortável para enfrentar essas ondas gigantes. Eu sabia que eu ia precisar dessa habilidade. Não queria sentar na cadeira da vítima e ficar reclamando que no Brasil não tem onda, que não tem patrocínio, ou que os juízes não estavam me julgando bem. Eu nunca gostei de colocar a responsabilidade da minha vida nas mãos de ninguém. Então, eu começo a transformar o meio ao meu redor e, com isso, eu começo a ficar conhecido, me tornar uma referência. Volto para o Havaí todos os anos. E a International Surf Association, que é a ISA, que foi a entidade responsável por levar o surf para as Olimpíadas, resolve fazer o primeiro campeonato mundial de ondas grandes. Até então não tinha acontecido nenhum campeonato aberto. O único campeonato que acontecia era um campeonato tradicional no Havaí. E a ISA, com a intenção de divulgar o esporte em vários países e principalmente divulgar a prática do esporte para que esse esporte tivesse fosse consolidado mundialmente e pudesse, no futuro, entrar nas Olimpíadas, convidou os países que já eram referência no surf. O Brasil tinha um nome, eu fui um dos convidados para ser representante dessa equipe, éramos 2 atletas e um técnico, e foi a primeira vez que foi um campeonato onde a tecnologia da previsão de onda foi usada. Então, hoje é comum isso, né? Então, hoje a gente fala, agora mesmo eu estava conversando com o Guilherme Benchimol aqui, né? Ele, quero pegar onda contigo. Aí eu abri o meu celular e falei, vai ter onda essa semana tal dia, se você quiser, você apareça, tá? Aqui o vento vai estar bom, a ondulação vai estar nessa direção e a gente faz um surf juntos. Ele, legal. Nessa época não existia isso, então foi o primeiro campeonato que foi monitorado por uma previsão. Então, eles foram muito assertivos, né? Nós, brasileiros, a gente não tinha a reputação que a gente tem hoje, então a gente chega como zebra no evento, mas eu tinha me preparado tanto que eu vi essa oportunidade como uma oportunidade da minha vida. E saí passando todas as baterias. Quando chegou na semifinal, eu tomei uma pranchada na cabeça, acho que dá para vocês verem aí, tem sangue descendo ali, né? Carlos Bulli, campeão mundial, sangue em Todos os Santos. Isso foi na semifinal, eu sou levado para o barco, um ambiente assim de caos, né? Por isso que eu acho que eu também tive muito a ver com esse papo que eu tive com o Guilherme, né? Que ele também trabalha no ambiente de caos. Mas você tem que manter a calma. E os paramédicos chegaram para mim e falaram assim, você vai precisar tomar alguns pontos aqui, e se você tomar esses pontos, você não vai poder entrar na água novamente. Mas, se você tomar um ponto borboleta e assinar um termo de responsabilidade, a gente deixa você surfar a final. Aí eu olhei para ele assim e falei, cara, você pode me dar o ponto que você quiser. Girafa, elefante, jacaré. Eu não vim até aqui para não correr essa final.
né? Estava me sentindo super bem. Fui lá, corri a final e ganhei. Ganhei, o outro brasileiro, Rodrigo Rezende, ficou em 5º lugar, nós ganhamos também por time, então a gente arrombou a porta, né? Quebramos um paradigma. Dali para frente, nenhum gringo, ninguém podia chamar a gente de maroleiro mais. Então, para mim, muito mais importante do que um troféu, muito mais importante do que uma premiação, foi a quebra de um paradigma, né? A gente se posicionando como surfistas de ondas grandes. É importante falar que, em 1998, quando aconteceu esse evento, o Gabriel Medina, vocês conhecem o Gabriel Medina, né? 3 vezes campeão mundial, ficou em 3º nas Olimpíadas, agora na França, né, em Paris, que aconteceu na Polinésia Francesa, a competição. Ele tinha 5 anos de idade, ele não surfava ainda. Então, todo esse movimento do Brazilian Storm, que a gente vê, o surf brasileiro explodindo, ele não existia ainda. E eu sinto que essa motivação, né, quando o Gabriel começa a surfar com 9 anos de idade, ele já era campeão mundial de ondas grandes. Então, é uma motivação para eles darem outros voos, né, voos mais altos ainda. Então, para mim, foi um campeonato muito importante para mim, não pela colocação, pela premiação, pelo troféu, mas sim por trazer uma autoestima para nós brasileiros e transformar aquele meio, né. Meu pai falou que eu ia terminar minha vida empurrando carroça, catando lixo. Os gringos falaram que eu não ia pegar uma onda grande, só para vocês já sentirem o storytelling, assim, o que é que me motiva na minha vida, tá? Essas coisas que me tiram da zona de conforto realmente me motivam. Bem, quando você começa a ser uma referência, né, você se torna um vencedor, as pessoas começam a te copiar. É normal isso. A concorrência vai aparecer e o que era antes um mar com poucas pessoas se torna um mar assim, cheio, craudiado, como a gente fala, né, muita competição, muita concorrência. E o que é mais importante, gente, a concorrência faz bem, tá? Poxa, ninguém quer ser feliz sozinho, né? Todo mundo quer compartilhar a felicidade. Então, a concorrência faz bem. O que faz a diferença é a maneira como você percebe a concorrência. Eu, como já estava acostumado a trabalhar fora da minha zona de conforto, eu já tinha entendido que esse lugar aqui para mim era importante, mas eu precisava explorar novos mares. Essa onda aqui fica a 30 minutos de Silicon Valley, provavelmente o lugar mais rico do mundo, né? O maior PIB do mundo está em Silicon Valley. Fica a 30 minutos do aeroporto de São Francisco. Isso é o primeiro mundo, isso é a nata do primeiro mundo. Eu não estava com a torcida a meu favor, eu não estava no fuso horário certo, eu não estou acostumado com essa água, né, uma água gelada, você vê que está todo mundo de roupa de borracha dos pés à cabeça, as pranchas enormes, tubarão branco, pedra, gelo. Então, eu não tenho nada a meu favor. Além de não ter nada a meu favor, eu ainda estou disputando num lugar que existe hierarquia. Então, eu tomo uma decisão racional. Se eu entregar a mesma coisa que os meus competidores estão entregando, a minha desvantagem é muito grande. Eu preciso inovar, eu preciso entregar algo diferente, né? Preciso inovar em serviços, né? Em produtos. Eu preciso sair desse local que já está sendo muito explorado e ir para um lugar diferente. Então, eu começo a pensar na Europa, numa época em que a Europa era pouco explorada ainda. Hoje em dia, todo mundo fala de Portugal, né? Portugal é referência. Nessa época, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, não era. Então, com a ajuda da tecnologia, né, da previsão de ondas, a gente começa a entender que a gente podia achar essas ondas em outros lugares. E com a ajuda da tecnologia, a gente começa a ter acesso a uma máquina que revolucionou o surf de ondas grandes, que é o jet ski, que a princípio aparece como uma máquina a ser utilizada para segurança, e até hoje ela é utilizada como uma máquina de segurança, mas que também serve para puxar o jet ski, serve para puxar o surfista quando as ondas estão enormes e as condições são extremas. Ondas que você não pode surfar na remada, em condições difíceis, você pode usar o jet ski para usar
para surfar essas ondas. E, com a ajuda do jet ski, eu comecei a surfar ondas que eu não surfava antes. E esse ambiente novo e desafiador para mim, que no começo me trouxe medo, né, de falha, de riscos, né, de errar, de se machucar, era também um ambiente muito propício de aprendizado, onde eu constantemente era desafiado, porque eu não estava acostumado a surfar em time, eu nunca tinha sido puxado por um jet ski, eu nunca tinha surfado com uma prancha desse modelo. Eu precisava aprender a pilotar um jet ski, eu tive que tirar carta no Brasil, carta nos Estados Unidos, carta na Europa, na África do Sul, em todos os países para poder pilotar um jet ski. Tive que aprender a montar um time, trabalhar em time, então assim, tudo muito diferente num esporte que você só precisa de uma prancha, de uma roupa de borracha para ir para dentro d'água e de uma cordinha e de uma parafina. Tá? Então era um esporte, uma modalidade que para mim era muito desafiadora, que no princípio eu quase pensei em desistir, mas que também me trazia uma oportunidade diferenciada. E aí eu quero fazer uma analogia, um paralelo com vocês, da fala que eu tive aqui com o Guilherme, do quanto é importante você se destacar em um ambiente competitivo, né? De você se provocar e explorar algo que alguém tem medo de explorar, né? Que alguém tem medo de se expor, né? É lógico que a gente faz isso nas etapas com segurança, lógico, gerenciando risco, mitigando risco, a gente vai step by step, evoluindo o tamanho das ondas todas, mas a gente termina se expondo, né, em condições extremas. Nessa foto aqui eu estou usando já um equipamento bem menor, uma prancha especializada, já fui rebocado para essa onda, o helicóptero dele não tem porta, existe ali uma equipe com um cinegrafista com um cinto de segurança, ele está se projetando para fora para fazer uma imagem diferenciada. Então, é toda uma parafernália com uma complexidade muito maior do que eu estava acostumado, só que também com oportunidades incríveis. Então, eu começo já a navegar em mares que antes eu não navegava, né? Começo a me adaptar a surfar ondas agora gigantes. E todo esse esforço, ele termina trazendo conquistas também, né? Você termina colhendo quando você investe. Poxa, eu não queria sair de Recife, mas o desconforto me levou a sair de casa. Chego no Havaí, hostilidade, aí eu treino, vou, ganho o campeonato mundial. Aí claudiou novamente, né, ficou difícil, eu saio daquela zona de conforto, começo a treinar no Towin, vou lá, bato o recorde. Se eu tivesse ficado em casa descascando coco em Recife, eu não estava hoje aqui com vocês. Né? Talvez fosse muito mais fácil quando meu pai falou para mim, você vai terminar a tua vida empurrando carroça e catando lixo. Se eu falasse assim, pai, então beleza, o que é que você quer que eu faça? Você quer que eu vá vender peça de carro com o senhor? Né, que era o sonho dele, que ele tinha uma concessionária, né, de peças de carro. Eu cheguei a trabalhar 2 semanas com ele, foi as 2 semanas mais depressivas da minha vida. Sério, entrava um cliente, eu me escondia, que eu não sabia o nome de nada. Ele me botou dentro da lojinha assim, de peça, eu falava, meu Deus do céu. Então, é um movimento que eu quero que vocês acompanhem essa linha de raciocínio, tá? Assim, desconforto, medo, insegurança, vulnerabilidade. O que é que eu faço com isso? Eu abraço, entendo esses riscos, me capacito, me preparo, treino, testo, começo a treinar, começo a performar e começo a colher os frutos. Então, é uma sequência que assim, não tem muito mistério, tá? Não tem muito mistério, realmente. E aí, com esse destaque, né, eu comecei a me associar a empresas, a patrocinadores que também compartilhavam com os sonhos que eu compartilho, né, de surfar ondas grandes, explorar novos mares, treinar a nova geração,
fazer coisas que antes o meu meio não estava acostumado a fazer, né? E eu recebo um convite inusitado para surfar um tufão no Japão. Eu estou no Rio de Janeiro, daí o meu chefe me liga, o meu chefe nessa época ele era da Austrália, ele fala, Mate, eu tenho um evento, um projeto que vai ser o maior projeto do surf no mundo esse ano, vai ser esse projeto no Japão. Eu falei, é mesmo, chefe? E qual vai ser esse projeto? Ele falou assim, vocês vão surfar um tufão. Eu falei, caramba, que roubada, né? E você foi um dos convidados. Eu falei, caramba, né? Eu falei, poxa, você vai um tufão no Japão. Vai ser lançamento do produto Red Bull no Japão e, poxa, você vai ser um dos 4 convidados, vai vir um atleta de cada canto do mundo e o projeto vai ser, basicamente, você vai ficar pronto durante 6 meses, com o teu passaporte, com visto, e a gente vai fazer uma chamada 72 horas antes, que a gente fizer essa leitura desse tufão, porque tem que ser o tufão certo, com as ondas gigantes, e aí você vai sair do Rio de Janeiro, da sua casa, vai pegar um voo até Los Angeles, depois de Los Angeles você vai para Osaka, quando você chegar em Osaka, dentro do aeroporto tem uma estação de trem, você vai pegar esse trem, você vai até o final da estação, você vai dar numa cidadezinha chamada Kushimoto. Aí você vai pegar um táxi e vai encontrar a gente no hotel. Quando você chegar lá no hotel, vão ser meia-noite. Meia-noite. E no outro dia de manhã a gente vai pegar um barco, vai navegar 1 hora e vai surfar essa onda que ninguém surfou antes. Eu falei, pá, beleza. Eu falei, tá ótimo. Eu falei, tá certo. Né? Se eu chegar, pode ficar certo que eu vou surfar essa onda com vocês, tá? Agora, resumindo, né, um projeto ousado, né, um projeto difícil, fora da caixa, caro, milionário, né, com helicópteros, jet skis, equipe vindo do mundo todo, mas um projeto que fez a diferença, que marcou o lançamento do produto no Japão e que viralizou. Um projeto que viralizou. E dentro dessa narrativa e dessa linha de evolução que eu venho trabalhando com vocês aqui, a vida é feita de escolhas, né, gente? E eu fui convidado para surfar com a tocha olímpica em 2016, quando o surf ainda não era olímpico. O surf ainda não tinha sido votado para ser um esporte olímpico. Mas eu já tinha feito meu nome, né, já tinha ganho o primeiro campeonato mundial, já era uma referência no Brasil. A tocha olímpica chega 1 mês antes das Olimpíadas no país, é tradição, e ela viaja pelo país todo. Como eu sou de Pernambuco, o governo de Pernambuco me convida para andar com a tocha olímpica, para correr com a tocha olímpica, no litoral sul das praias de Pernambuco, onde eu aprendi a surfar. Só que apareceu uma oportunidade, né, de eu surfar com a tocha olímpica. Alguém falou assim, poxa, você não vai surfar com a tocha olímpica? Eu falei, caramba, como é que eu vou surfar com a tocha olímpica? Como é que eu vou remar com a tocha olímpica? Né? Aí eu pensei assim também, gente, se eu apagar essa tocha, eu apago a minha vida, né? Apago a minha carreira, vai ser o mico, né? Eu vou ficar reconhecido o resto da minha vida como o surfista que apagou a tocha olímpica. Ou seja, eu ia encerrar minha carreira ali. Mas era uma oportunidade única, que não ia se repetir nunca mais. E eu já sabia que existia essa possibilidade do surf entrar nas Olimpíadas, que iria ter uma reunião no Rio de Janeiro, 1 mês depois, e que iria ser votada a possibilidade do surf se tornar olímpico. Então, seria uma chance de eu fazer uma imagem, e essa imagem ser divulgada em todas as mídias, viralizar, e eu marcar a história, né, do surf, sendo o primeiro surfista a surfar com a tocha olímpica. Então, eu ligo para o Comitê Olímpico e falo assim, olha só, estou pensando em surfar com a tocha olímpica. Ah, é mesmo? Poxa, que legal, não sei o quê. Vocês me emprestam a tocha? Não, não pode. Mas eu queria treinar, não, mas não pode. Eu falei, então, beleza. Então, qual o tamanho da tocha e qual o peso? Ah, tá, tamanho tal, peso tal. Aí eu peguei uma madeira, um porrete, reproduzi, peguei meu parceiro, né, fiz todo um plano,
construí uma prancha que eu achava que era prancha, né? Falei que tinha que ser de alça, porque eu não ia poder usar as duas mãos para ficar em pé, então eu tinha que usar uma só, tinha que botar a alça, ia ter que subir. E eu peguei meu parceiro e falei assim, olha só, a gente vai entrar 10 vezes nesse mar aqui, sem molhar esse cacete aqui, esse porrete aqui, e se a gente conseguir, amanhã a gente vai tentar. Tá? E a gente ainda pode desistir na última hora, se estiver chovendo, ventando, uma grande, a gente pode desistir. Mas a gente conseguiu, e no dia eu me senti confortável. Então, o que vocês vão ver aqui agora é um vídeo de eu surfando com a tocha olímpica, e foi um sucesso, graças a Deus eu não apaguei a tocha olímpica. Pode aumentar, por favor? Obrigado. Obrigado, pessoal. Bem, eu falei para vocês, né? Eu não precisava surfar com a tocha olímpica. Não precisava, né? Eu podia só ter passeado ali. Obrigado, hein? Vocês estão de parabéns aí, pô, estão me ajudando. Eu não tenho controle total aqui, não. Está na velocidade aí. Mas a vida é feita de escolhas, né? A gente tem várias opções na vida. Então, poderia ter ficado em Recife, poderia ter chegado no Havaí e ter me decepcionado com o esporte, ter parado por ali mesmo, poderia não ter me dedicado e ter me comprometido com os meus sonhos e não estar aqui hoje com vocês, né? Poderia não ter surfado com a tocha olímpica e poderia não ter aceito o convite da Red Bull quando ela chegou para mim e eu estava no auge da minha carreira, ganhando campeonatos, batendo recordes e ter falado assim, olha, você quer treinar a nova geração? A Red Bull tem um projeto dentro da empresa que chama-se Under My Wing, né, que é debaixo das minhas asas. É quando os atletas mais experientes pegam os atletas mais novos para treinar. E foi aí que eu conheci a Maia Gabeira. Ela tinha apenas 19 anos de idade. Depois eu treinei o Pedro Scooby, junto com o Felipe Cesarano. Mais recentemente eu treinei o Lucas Chumbo, que é a nossa grande referência, né, o nosso grande campeão. Aceitei esse desafio, entendendo que seria bom para mim, que seria bom para o esporte, que seria bom para a marca. E me dediquei. E esse projeto me trouxe muito prazer, muita motivação, muita inspiração, sobrevida, porque eu andei e continuo andando com uma galera jovem, né, que me alimenta constantemente com ideias, com energia, com planos, com projetos. E esse projeto me levou a fazer o projeto de Ondas Grandes que teve maior repercussão no mundo do surf até hoje, que foi a primeira viagem que a gente fez para Nazaré em 2013. A gente queria bater o recorde, todo mundo queria surfar as maiores ondas da vida, e a gente chega para a Red Bull e fala assim, olha, a gente quer ir para Nazaré, vocês querem ir para Nazaré? Que nem o Sandro Dias, né? Você quer dropar o prédio? Tá, beleza, então vai lá, a gente vai fazer uma rampa para você dropar o prédio. Se vocês querem ir para Nazaré, a gente quer ir para Nazaré. Poxa, beleza, vocês querem o quê? A gente quer, todo mundo quer bater o recorde, quer surfar as maiores ondas de Nazaré, tá legal. O que é que vocês precisam? Então, a gente precisa de um headquarters, né? A gente precisa de um lugar para a gente ter nossos equipamentos, jet skis, as pranchas. A gente precisa chegar antes, a gente precisa reconhecer o ambiente, a gente já treina juntos, então a gente já tem uma equipe, todo mundo tem capacidade de pilotar, de surfar, de resgatar. E então a gente chega antes, em Nazaré, montamos essa base, a gente começa a treinar juntos, a gente passa por todo o processo, né, gerenciamento de risco, a gente contrata uma equipe local, quadriciclo na praia,
trator na praia, ambulância, paramédicos, spotter no cliff. Eu acho que Nazaré é um lugar bem complexo. Acho que quem já foi em Nazaré dá para entender bem, né? Fica do lado de um cliff, dá para a plateia viver muito de perto tudo que está acontecendo ali, mas é difícil de entrar e sair quando você está naquela onda grande, não é fácil, né? No momento que você pega uma onda grande daquela, pilotar naquele mar é muito difícil. E, mais uma vez, contextualizando, era o primeiro projeto, então ninguém estava acostumado. E a gente está entrando sempre em mares enormes, né? Mares de 20, 30 metros, quando as autoridades estão fechando os portos, tirando os civis das praias, né, alertando a comunidade dos riscos. Os surfistas de ondas grandes estão entrando. Então, o que vocês vão ver agora, né, é um vídeo que mostra cenas fortes. Eu puxo a Maia Gabeira na primeira onda da série, ela cai, eu vou fazer o resgate não é simples. Eu tenho que tirar ela da água já afogada, né, já sem consciência. Eu tive que abandonar o jet ski. Chego na praia, tenho que fazer uma massagem cardiopulmonar para ela ser reanimada. Depois ela é levada pelos paramédicos para a ambulância e eu retorno e assisto o time e termino pegando uma onda gigante que vocês vão ver nesse filme agora. Vamos tocar o filme, por favor, pessoal da mesa, vocês podem passar. Obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Mais uma observaçãozinha. Vocês perceberam que nenhum jet ski desceu esse dia? Hoje em dia, quando acontece qualquer acidente em Nazaré, tem várias embarcações, vários jet skis, equipes preparadas e treinadas
para fazer parte do resgate, ajudarem. Hoje em dia é muito mais fácil porque as máquinas estão melhores, nós estamos mais treinados, a gente já está acostumado com esse ambiente. Mas quando você é pioneiro, quando você está explorando, quando você está fazendo algo novo, fica muito mais difícil. Então, o único jet ski que foi na praia esse dia foi o nosso jet ski, foi o meu jet ski. Nenhum outro jet ski foi na praia esse dia. Então, esse foi o primeiro mar gigante surfado em Nazaré. Então, tinha realmente uma situação de risco, onde a gente conseguiu mitigar esse risco porque a gente se preparou. A gente conseguiu montar uma equipe, a gente conseguiu fazer um plano de fuga, né, paramédicos, salva-vidas, spotters em cima do cliff. E eu volto para a água, fui muito questionado, volto para a água, pego essa onda, né, essa onda que estava no vídeo, faço essa foto, né, surfo a maior onda da minha vida, Pedro Scooby me puxa nessa onda no final. A história foi essa, né? Eu volto para a água, faço assim: Pedro e Felipe, vocês estão bem? Estou. Quem quer surfar? O Felipe vira e fala assim: eu não quero surfar não, porque eu já peguei 2 ondas gigantes, mas está muito perigoso. O Pedro Scooby fala assim: eu quero, eu preciso de uma onda, eu não surfei ainda, trabalho com ele meia hora, puxo ele na maior onda da vida dele. Aí no final fala assim: cara, me puxa numa onda, por favor. Depois dessa adrenalina toda, deixa eu surfar uma onda, né? Aí nessa hora a gente recebe um rádio lá do cliff, as autoridades falando assim: olha, saiam do mar, o mar está muito grande, o vento está ficando forte, está vindo uma chuva. Eu falo assim: só uma onda. Essa foi a última onda do dia, foi a maior onda do dia. Foi uma onda que eu surfei, foi uma onda medida. Ela foi medida por um oceanógrafo da Universidade de Coimbra, que fica ali perto, com 30 metros dessa onda. Então, assim, uma onda que eu já surfei na minha vida, registrada. E um dia inesquecível. A gente é treinado para não se envolver emocionalmente, seguir o protocolo, lembrar dos nossos treinos e entregar a missão. Tá? A gente entrega a vida da gente na mão da nossa equipe, né, e vice-versa. Então, são ambientes hostis que mostram a nossa capacidade de performar no nosso máximo. Tá? E a gente treina para isso. A gente treina para isso. Né? O papo que eu estava tendo com o Guilherme aqui era sobre isso. Né? São nesses desafios que a gente consegue se sobressair. Tá? E eu fico muito feliz de deixar esse legado, né? De ter trabalhado essa nova geração e ver eles brilhando, né? Ganhando campeonatos, levando o nome do nosso país, levando o nome da nossa comunidade, principalmente, né, do nosso esporte, com outra imagem. Né? Eu não esperava que o surf um dia chegasse nas Olimpíadas, eu não esperava que um dia a gente tivesse ondas artificiais, mas eu vou compartilhar com vocês agora um documento que, para mim, resume a minha filosofia de vida e a forma como eu penso. Nesse documento vocês vão ver a minha visão com relação ao meio, quando eu comecei a surfar, o que é que eu achava que era necessário ser feito, né, que eu precisava fazer parte dessa transformação, me capacitar. E, principalmente, o que para mim é mais importante, né, que é o meu símbolo até hoje, né, é a referência para mim até hoje, que é o comprometimento. Sabe, quando você se compromete, você transforma seus sonhos em realidade. Né? Quando você se compromete, você dá sentido à tua vida. Quando você se compromete, fica muito mais fácil você tomar decisões coerentes com o teu objetivo e você se sentir conectado com o teu legado. Se não fosse essa conexão, se não fosse esse comprometimento, eu não estava aqui hoje com vocês. E muito cedo eu escrevi essa carta.
Eu vou ler essa carta aqui com vocês. Meu dever como surfista amador, sendo eu um atleta amador, com visões futuras de me tornar um verdadeiro surfista profissional, tenho como metas no amadorismo aprender a competir, conseguir uma boa condição psicológica que influencie positivamente na minha capacidade técnica, me assegurando assim uma boa performance no futuro. Além disto, desenvolverei trabalhos paralelos. Possuindo um bom patrocínio, tentarei, junto com este, produzir um bom trabalho, que será divulgado no dia a dia, dentro e fora d'água. Lutarei para estruturar e conscientizar o público surfístico de que o nosso esporte necessita de uma entidade organizada e uma imagem saudável. Junto a isto, quero terminar o 2º grau e ingressar na universidade para que meu aprendizado continue a crescer. Carlinhos. Gente, aí eu pergunto para vocês, que onda que vocês querem surfar na vida de vocês? Porque se vocês se comprometerem, vocês vão conseguir. Tá? É uma questão só de vocês acreditarem. Né? A minha família não acreditava, a sociedade não acreditava, a minha comunidade também não acreditava. E tudo que eu estou vivendo hoje é porque eu me comprometi em fazer parte dessa mudança, dessa transformação. Eu tenho certeza que todo mundo aqui pode surfar a onda que quiser na vida. É só uma questão de acreditar em si. Obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Vocês querem fazer perguntas? Não? Boa tarde. Eu sou estudante do Geração Caldeira esse ano e realmente, tipo, estou muito inspirada. Gente, eu não te conhecia, vou ser sincera, eu fiquei sabendo de ti pela descida do prédio daqui do Porto Alegre. Só que Você achou que era o Sandro Dias? achei. Achei. Que legal. É porque como ele também esteve aqui essa semana, eu realmente estava bem... achei que fosse isso, mas foi muito inspirador te conhecer. Tipo, estou realmente muito Obrigado. chocada. E eu queria te fazer 2 perguntas. O que passou pela tua cabeça quando tu falou, cara, eu quero surfar nesse mar que ninguém surfou? Tipo, o que te inspirou? E não só isso, sendo que aqui no Caldeira, a gente, como estudante, vive o espírito do Daler, do Vamos Daler, e a gente é muito incentivado a ir atrás dos nossos sonhos. Só que, às vezes, a gente se deixa abafar os sonhos. A gente, tipo, as circunstâncias de vida, normalmente, às vezes, deixa de lado isso e a gente vai pelo seguro, pelo certeiro. Aí, nessa tua trajetória, eu tô vendo que, cara, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para se deixar abafar, só que tu continua em frente. Aí eu gostaria de saber o que te inspirou, o que te falou, o que agia dentro de ti para falar, não, eu vou continuar. Tipo, o que te inspirou, o que te motivou? Como é seu nome? Etneides. Ednês? Etneides. Etnês, com T? O meu segundo nome é Nazaré. Tá, entendi, nada. Meu segundo nome é Nazaré. Nazaré, que legal, bacana. Olha só, para mim, o que mais me motiva é poder transformar o meio. Eu acho que ficou muito claro na minha apresentação. Né? Acho que quando meu pai fala para mim, poxa, você vai terminar a tua vida empurrando carroça, catando lixo. Existe ali uma vontade de provar para o meu pai, né, de curar aquele sentimento de rejeição. Quando eu chego no Havaí e falam que eu não surfo ondas grandes, também a mesma coisa. E a partir do momento que eu vou me desafiando e vou me preparando, eu vou me empoderando também. E quando você se empodera, você começa a entender que existe um espaço que as pessoas geralmente não ocupam por receio, por medo, que é isso que você colocou bem. Tá? Que muitas vezes te limita a não explorar o teu maior potencial. Então, eu senti que eu podia crescer, né? Mesmo com todo o preconceito, mesmo não tendo o melhor biotipo possível para surfar uma onda gigante, porque eu sou pequeno, magrinho, sempre fui pequeno e magrinho, eu sabia que eu podia e, pelo menos, tinha o direito de tentar. Então,
A pior coisa no mundo é você não tentar. Né? Você ter medo, tudo bem, abraça o medo, entende o medo, se prepara, se capacita, né? Gerencia esse risco, mas não deixa de tentar, sabe? Você tem que tentar. Se você não tentar, você não vai aprender. Você vai ficar na dúvida, você pode se arrepender no futuro que você não tentou. E errar é ok, assim, a gente erra muito mais do que a gente acerta, né? Eu achei super legal a fala do Guilherme, quando ele falou assim, eu errei bastante na minha vida, mas meus erros foram pequenos, né? Porque ele errou, aprendeu e tentou de outra forma. E quando ele acertou, ele falou, puta, agora eu posso acelerar bastante, né? Super inteligente, né? Puta, acertei, agora eu estou acertando, tá legal, tá funcionando. O que está funcionando, você bota bastante energia, bota foco. Onde você bota o foco, a energia vai. O que não funcionou, não aconteceu do jeito que você queria, você aprende e chip, né? Turn para a nova fase, já vira para a nova fase. Então, acho que é isso. Mais uma? É, Ah, tá. Poxa, acho que a vontade de explorar algo novo, né? Acho que vem da minha paixão pela natureza, tá? Né, que a minha vida começou no surf como ferramenta para estar ao lado desse ambiente com esses elementos que eu gosto muito. E tem a ver com explorar, né, conhecer coisas novas, sabe, criatividade, aprendizado. E você não consegue aprender se você não se expõe, se você não traz coisas novas, se você não se sente vulnerável, se você não toca o que você não controla. A vida é assim. Se você quiser evoluir, você vai para um ambiente de risco. Se você quiser se sentir seguro, você vai para um ambiente de conforto. Assim, né, não tem como ser diferente. Se você quiser segurança, você fica no ambiente de conforto. Se você quiser evoluir, em qualquer área na vida. Ah, eu quero evoluir espiritualmente. Vai ser fácil? Né? Não vai. Qualquer área que você falar que você quer evoluir, você vai ter que se arriscar. Carlos, eu vou te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. Tu colocaste que tu faz treinamento, te prepara, te condiciona, treina todo o time, faz gerenciamento de risco, mas qual o gatilho que te diz que está pronto? Como é que tu tem a percepção que dá para correr o risco e tu está bem capacitado? O que te faz sentir ou perceber que o time está pronto, dá para assumir o risco, está tudo controlado, estou preparado, que nem a tocha, 10 vezes, por que não 20, por que não 30, por que não 40, por que não um mês, uma semana? Como é que tu tem esse sentimento de, agora eu vou, vai dar certo? Excelente a pergunta, tá? E você só está preparado quando você sabe que você treinou o que você precisava treinar. Porque você pode mentir para todo mundo, mas você não mente para você mesmo. Então, assim, no dia que você deitar a tua cabeça no travesseiro e falar assim, eu dei o meu melhor, aí você fala assim, tá, então posso ir. Hoje em dia, é muito difícil você morrer numa grande porque tem vários equipamentos de segurança, né? Tem a roupa de borracha que flutua, aí tem um colete que flutua, aí tem aquele outro colete que tem o tubo de CO2 que você aciona, aí tem um jet ski que chega rapidinho, aí tem o pé de pato, aí tem né, o tubo de oxigênio que você bota na ar. Eu sou da época que eu tinha que treinar muito para sobreviver. Eu pulava no mar que não tinha um salva-vida na Ilha de Páscoa toda, eu sozinho surfando no mar gigante, que eu tinha que pular da pedra, quando eu pulava tinha tubarão, que eu olhava para sair assim, era 1 quilômetro. Então, assim, eu treinei muito para estar onde eu estou hoje. E eu paguei um preço grande por isso, muito, físico e emocional. Mas eu sabia que eu podia, porque eu não me enganava, né? Então, assim, quando você pode arriscar? Quando você souber que você treinou pra caramba. Agora, quando você não estiver confiante, você não, né? Aí você vai falar, poxa, aí realmente aí você vai no jogo na sorte. Vou na sorte, vai que deu certo, não.
Você tem que estar com um bom preparo físico, um bom preparo mental, você tem que estar com excelente equipamento, com a equipe treinada, né? Tem que ter todos os equipamentos de segurança. Aí você sabe que você pode se expor. E mesmo assim vai acontecer, vocês viram, né? Vai acontecer algum desafio, né? Algum acidente, mas com todo o preparo você consegue superar. Você imagina numa situação daquela, né? Você sabe que depois de 5 minutos você tem brain damage, né? Se imagina numa situação daquela, eu congelo. Eu começo a pensar, ai meu Deus, não sei o que, ai meu Deus, não sei o que. Você tem sequelas, né, se você passar muito tempo sem respirar. Quando eu vi que a Maia estava emborcada, cabeça para baixo, que ela não podia ficar muito tempo debaixo d'água, que não ia ser fácil tirar ela, eu não pensei 2 vezes. Eu abandonei o jet ski, fiquei na água tomando porrada com ela, tirei ela dentro da água. Não foi o resgate mais correto, mas foi funcional. Por quê? Porque a cabeça estava condicionada para fazer aquilo. Quando você se condiciona, né, você se prepara, fica muito mais fácil você ter uma reação coerente com o estímulo que você está recebendo. Isso é tudo muito legal, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não. Dá para todo mundo fazer. E aí, Burli, beleza? Aqui, Rodrigo. Acompanho teu trabalho desde sempre, sou um grande admirador, é uma honra te ter aqui e obrigado por essa palestra. Pegando justamente em cima do que tu estava falando agora, esse acidente que aconteceu com a Maia, tá? Isso eu não me recordo o ano exatamente que aconteceu. 2013. 2013. Então são 12 anos de lá para cá. O que mudou no sistema de resgate? Hoje, na cena aparecia ali, tu, o Gordo, o Scooby e ela, 4 pessoas. Atrás de cada surfista rebocado, quantas pessoas tinha naquela época para equipe de apoio, né, o pessoal para fazer o resgate? E como é hoje? O que mudou na estrutura do surf de onda grande, nesse caso, dos resgates, né? Qual foi o nível de evolução? Quantas pessoas tinham naquela ocasião e quantas existem hoje para esse tipo de situação que você se expõe? Obrigado, Rodrigo. Olha só, primeiro os equipamentos evoluíram bastante, né? Os jet skis são muito mais velozes, mais rápidos, mais potentes. A gente não tinha o colete com flutuação naquela época, então a gente tinha a roupa de borracha com flutuação, mas não tinha aquele colete que você aciona. Hoje, toda vez que você sai, você precisa de um jet ski só para resgate, então você tem, numa condição extrema, em Nazaré, você tem sempre o piloto que te colocou na onda e mais um jet ski para te resgatar. Naquele dia a gente tinha 2 duplas, uma com cada jet ski, não tinha 2 jet skis para resgatar a gente. Então, o protocolo já mudou bastante. A comunicação hoje é bem mais apurada, né? A gente tem os rádios que são bem mais assertivos, né? Antigamente os rádios não eram tão bons assim. Hoje em dia os rádios são menores, eles ficam colados nos coletes, os coletes têm mais flutuação. A gente tem o plano de resgate de fuga pela praia e pelo porto. Então, o processo está muito mais mecanizado, no sentido de, né, protocolo mesmo, e muito mais estruturado e treinado do que era antes. Então, hoje, para você realmente sofrer um acidente e ficar debaixo d'água muito tempo e não ser resgatado, é porque você não estava com a flutuação necessária. Porque só teve um acidente fatal em Nazaré, que foi com um surfista muito experiente, que foi o Marcinho, né? Ele estava com um colete muito fino. Ele caiu na onda e ele caiu na onda, alguma coisa trigger nele ali, estimulou ele a ter talvez um ataque cardíaco, uma embolia, e ele ficou debaixo d'água 6 ondas. Aí, debaixo d'água 6 ondas, ele ficou com muita água. Aí, quando ele sobe, é irreversível o caso dele.
Mas ele estava com um colete muito fino. Por quê? Muita confiança, né? Mas não estava preparado. E aconteceu dele cair numa onda pequena. Ninguém imaginou que fosse acontecer com ele, porque muito experiente, surfar ondas gigantes. Na remada, está fazendo uma sessão de towing. Mas mudou bastante, mudou bastante. Os equipamentos evoluíram muito, muito. Burle, aqui atrás. Karine, eu sou fã. Você tem coragem em duas coisas que eu tenho muito medo. Obrigado, Karine. Uma, isto é, de Recife. Tubarão tá tranquilo pra ti. E altura. Então, assim, admiração total. Mas eu vou trazer a pergunta que você fez para o Guilherme. O que é sucesso para você? Sucesso para mim? Foi legal essa pergunta que eu fiz para ele, né? Mas ele teve calma e respondeu. Eu gostei muito dele, viu? Ele teve calma lá, respondeu, não se antecipou, né? Foi bem legal a resposta dele. Olha, para mim, sucesso é você ter paz de espírito. Tá? Independente de onde você esteja, né? Independente da sua quantia financeira, né? Que eu acho que a gente pensa muito nisso. Mas eu entendo que, assim, para uma pessoa ser feliz na vida, ela precisa ter independência emocional e independência financeira. Eu acredito muito que, se você conseguir ter um equilíbrio entre essas duas coisas, né, para você ter a tua independência financeira, não precisa ser a mesma independência financeira de uma pessoa muito rica, né, mas você ia conseguir ter a tua independência financeira e também se conhecer a ponto de, emocionalmente, não ficar dependendo de remédios. Eu acho que é um sucesso, tá? Eu não tenho nada contra remédios, acho que tem casos que você tem que realmente tomar um remédio, né? Mas eu sou muito a favor de você se conhecer para você tomar decisões que sejam coerentes com o que você quer para a tua vida. Assim, quando você consegue equilibrar essas duas coisas, para mim isso é felicidade. O resto é o resto. Se você gosta de andar de bicicleta, ou passear, ou jogar bola de gude, né? Não faz diferença. Para mim é isso mesmo, é quando você tem essa paz. E para você ter essa paz, você precisa desses dois pilares aí. Burle, Yuri aqui, ó. Falamos antes ali. Há uns 2, 3 dias atrás, o Lapo Coutinho, que eu acho que tu conhece, né, contestou em rede nacional as medições de ondas, e tu trouxe que tu surfou uma onda de 30 metros, né? E nós que vivemos no surf sabemos que tinha uma influência muito grande havaiana, que media as ondas de outras formas, etc. E pós Nazaré vocês começaram a medir com uma outra forma, acredito, não sou do Big Surf. Mas eu quero saber quais são os princípios que vocês usaram para medir tua onda, porque o Lapo ele contesta as medições que aconteceram nas ondas do Brasil, não sei se tu tá a par disso, mas contestando até a onda do Lucas Chumbo na Laje do Jágua, né? Isso. E ele fala que tem outras ondas, pode ser maior, etc. Quem que mede as ondas hoje e o que tu acha a respeito das medições, como é que seriam feitas? Olha, as medições, elas são feitas de uma forma ainda muito amadora para mim, tá? Vamos aproveitar essa foto aqui como exemplo. O que é que você faz? Você pega o tamanho do surfista, eu estou um pouco agachado ali, eu tenho 1,72 m ali, eu posso ter 1,5 m que eu estou agachado. Você vê o que tem de base, né, onde a onda acaba, e onde é que está a parte mais alta dela, que é a crista, que a gente chama, né? E aí você multiplica a quantidade de surfistas para cima e para baixo e você chega num número. Só que é muito subjetivo, né, gente? Então, assim, hoje, nesse momento que a gente vive, né, sem precedente de evolução da tecnologia, a gente ainda usa uma técnica muito amadora para medir essas ondas. Eu não acredito que seja preciso, tá? Assim, olhando honestamente, eu acho que, né, você fala, aquela onda tem 22,3 metros. Para mim é mentira, porque não dá. E como eu já passei por esse lugar que o Lucas está passando, né, e que o Lapinho, né, o Lapo está questionando,
eu sei que isso é um momento da história que a gente está vivendo e que no futuro alguém vai medir realmente com precisão. Tá? Agora, isso não tira a beleza do esporte, mas eu acho que o público devia ter conhecimento disso também. Né? Seria interessante que as pessoas fossem explicadas disso, né? Que tudo bem, dá para medir, mas não é exato. Não é exato. Sabe? Como é que você vai medir exatamente o tamanho de uma onda? Né? A onda começou aqui e acabou aqui. Acabou meu tempo. Mas tem mais pergunta. Tá, pode ser. Meu nome é Carlos. Meu xará. Teu xará. Tu consegue transformar em sentimento, ou melhor, em palavras, o sentimento que tu teve nesses possíveis 30, 32, 29 metros? Conseguiria trazer para nós? O que tu sentiu? Qual foi corporalmente a sensação naquele momento que durou quanto tempo? Aproximado? A descida? Eu não sou do surf, tá? Eu não sei nem como é que chama quando tu fica em pé na prancha. Tá. Mas eu queria ter uma ideia de ti, porque assim, o pessoal 30, o recorde e tal, mas o que passou dentro de ti, assim? Qual foi a emoção? O que bateu lá que tu disse, caramba, essa foi realmente a minha maior? Ou até a outra pergunta, teve alguma outra que tu sentiu algo maior do que a de 30 metros? Olha só, eu vou responder de uma forma que resume a minha vida nas ondas grandes, tá? Eu fui muito feliz pegando essas ondas gigantes, mas muito feliz, muito, sabe? Assim, eu vi momentos incríveis e eu vivi momentos incríveis, assim, de êxtase, sabe? Assim, não só surfando, né, essas ondas gigantes, mas a intensidade e a conexão com o momento, assim, ser tão forte, mas tão forte, que você não consegue colocar em palavras, sabe? Assim, é muito, muito poderoso, muito poderoso. Eu sou um cara apaixonado pela vida, assim, eu sou muito apaixonado pela vida, muito. E muito dessa paixão vem desses momentos que eu vivi, porque eu sei que a vida esconde energias que a gente não consegue ver e tocar, tão poderosas, mas tão poderosas, que quando você desce uma onda dessa e você toca, cara, assim, é muito bom, tá? Mas, honestamente, tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? Se você não souber controlar, você pode se achar melhor que os outros. Né? Porque as pessoas valorizam muito um surfista de ondas grandes. Então, teu ego pode inflar, você pode cair na soberba, né? Na arrogância. E ninguém é melhor que ninguém. Né? Ninguém é melhor que ninguém. Mas é uma emoção incrível. É uma emoção incrível, é muito bom mesmo. É como se você pegasse todas as emoções juntas ao mesmo tempo, misturasse e bebesse. Num coquetel. Assim. É incrível, cara. Assim, é muito gostoso, é muito gostoso. Mas é muito gostoso quando vai além disso, sabe? Quando você transcende, né? Porque se você ficar só, né, no ego, só na foto, só no recorde, só no campeonato, não tem nada a ver. Né? Não deixa a mensagem que a gente quer. Acho que o tempo esgotou. Eu adoraria ficar conversando com vocês aqui, mas eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Eu quero parabenizar muito o Instituto Caldeira por esse movimento. Dá vontade de vir, passar a semana vendo essas palestras, compartilhando desse conteúdo, um conteúdo inspirador, onde a gente aprende muito escutando essas histórias de vida,
compartilhando nossas vidas com pessoas incríveis, pessoas que querem aprender, pessoas que querem falar, pessoas que querem ser a sua melhor versão. Então, muito obrigado, vocês que são do Instituto Caldeira. Puxa, de coração e parabéns, tá? Um mega evento. Quero agradecer o pessoal lá da mesa que está tomando conta aí da produção. Sem vocês, eu não ia fazer essa apresentação. Muito obrigado. Agradecer a minha esposa, Lígia, em especial, por ter vindo comigo. Ela faz parte da produção do... Ela realmente é a produtora do podcast Bravamente, né? E está comigo. Foi aniversário dela ontem. Aí ela, sabe o que ela pediu de aniversário? Eu quero ir para a praia cedo com você e o nosso filho. Aí eu falei, pô, mas ele tem aula. Ele falou, pode faltar a primeira aula. E a gente foi pegar a onda. Duda também, poxa, obrigado, tá, da Red Bull, muito legal o teu pessoal da Red Bull. A Red Bull realmente é uma família incrível, né? E obrigado a todos vocês, de coração. Foi muito bom.